20 segundos. Hein? Tudo bem. Boa noite, Ciro. Boa Tudo noite, bem? Liliane. Acho que nós já estamos ao vivo. Tudo bem, tudo de compacto. Estamos ao vivo. Boa. Bom, gente, então, boa noite a todos. Eu estou aqui com um convidado muito especial, Ciro Correia Lira. Nós estamos aqui comemorando hoje o Dia do Patrimônio Cultural, a Semana do Patrimônio, aniversário de Rodrigo Melo Franco, um dos precursores da preservação do patrimônio brasileiro. Então, hoje é o aniversário dele e, assim, comemora-se o Dia do Patrimônio Cultural, 17 de agosto. E essa semana, a gente comemora a Semana do Patrimônio. O IFAM em Santa Catarina e o IFAM em geral estão com várias ações em prol da divulgação do patrimônio cultural. Aqui em Santa Catarina, nós estamos com uma ação que é um concurso de fotografias que visa preservar a memória fotográfica do patrimônio catarinense. Vocês estão vendo uma tarjetinha ali, que estão disponíveis no site do IFAM, o edital e as formas de como se inscrever e participar. E cada participante pode enviar algumas fotos, podem entrar no site que vocês vão entender melhor ali todas as condições de participação. A ideia é que a gente consiga ter fotos, boas imagens do patrimônio afetivo, dessa memória afetiva em relação ao patrimônio cultural. Também temos uma divulgação de uma websérie feita em parceria com o município de Laguna, da Secretaria de Turismo e Cultura, que trata do patrimônio Mais Cidade. São 5 episódios que vão retratar a história de Laguna e os afetos e memórias dos moradores do centro histórico. Bom, mas vamos lá, gente. Boa noite aos que já estão aqui conosco assistindo. Eu queria, então, convidar o Ciro a se apresentar. Queria saber um pouquinho quem é você, Ciro. Queria que se apresentasse para os nossos internautas. Seja bem-vindo, Ciro. Eu sou arquiteto, formado aqui no Rio de Ciro, Janeiro. tem um telefone aí atrás tocando, se puder tirar o telefone. Já. Obrigada, querido. Funções da internet. Enfim, eu me formei no Rio de Janeiro e já no tempo de faculdade eu comecei a fazer um estágio no ISFAM, já à época ainda de Rodrigo Melo Franco de Andrade. Eu conheci o Rodrigo, que era uma pessoa maravilhosa. E desse estágio que eu fiz com o arquiteto Augusto Silva Teles, me deu muito interesse em trabalhar na área. A chance de trabalhar na área ocorreu quando eu me mudei para Curitiba, onde eu vivi durante 20 anos. Meu irmão tinha ido para lá, que é casado com um paranaense, e eu fui atrás através de trabalho, porque o ISFAM não tinha condições de contratar ninguém. E lá eu entrei para a universidade como professor e logo fui chamado a participar de alguns trabalhos junto ao patrimônio estadual. Tanto que a minha primeira trabalho de restauração foi uma igrejinha em Paranaguá, e quando eu fui contratado pelo Patrimônio Estadual do Paraná. É isso. E depois, bem, a partir dessa primeira trabalho, o ISFAM me convidou a trabalhar para a instituição, exatamente na região sul. O ISFAM, na época, é dividido em 4 regiões. Então, a região sul tinha sede em São Paulo, abrangia São Paulo e os 3 estados do sul. Como eu morava em Curitiba, na época chamava-se coordenador regional,
me chamou a São Paulo e disse: olha, você gostaria que você montasse uma firma, que nós contrataríamos sua firma para fazer trabalhos no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, eu, durante toda a minha existência, a partir daí, a partir da criação da Aresta, que se chamava a empresa, que foi isso no final da década de 60, até 1980, eu fiz uma série de trabalhos. Paraná, Santa Catarina e 3 trabalhos só do Rio Grande do Sul. Estou apresentado, né? Sim. Olha, eu acho que o teu currículo é tão grande que eu acho que você foi muito sintético. O Ciro já foi nosso ex-diretor de patrimônio do IFAM, Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização. Ciro ainda é professor, Ciro? Ou já parou com os teus alunos, que também deu aula há muitos anos, né? Não, quando voltei, quando eu saí a convite da Fundação Promória e vim para o Rio, eu me transferi da Universidade Federal do Paraná para a Universidade Federal Fluminense, onde eu me aposentei há uns 15 anos atrás, mais ou menos. Eu hoje dou aula eventuais no curso de arte sacra da Faculdade de São Bento, que é uma disciplina chamada Patrimônio, que eu falo exatamente como é que é a preservação da arte sacra, com a legislação, etc. Então, eu continuo aula. Tá ótimo. Tu és um patrimônio do IFAM, Ciro, aposentado na nossa instituição, e sempre que possível continua com a gente, auxiliando em todos os nossos dilemas aqui patrimoniais. Bom, para quem está chegando agora, essa nossa live... Essa nossa live... Oi, tá me escutando, Ciro? Sim. Então, para quem está chegando agora, essa nossa live vai durar 1 hora e vamos conversar aqui um pouquinho sobre patrimônio cultural. Bom, eu queria perguntar para ti primeiro, Ciro, tu que há anos trabalha com preservação e é um dos grandes mestres da preservação brasileira, por que é importante preservar esse nosso legado e o que ele representa? Porque muita gente acaba não entendendo a importância da gente manter esses bens, esses conhecimentos, esses modos de fazer, tudo aquilo que representa o patrimônio para o futuro, para as próximas gerações. Embora já tenha mudado muito o pensamento das pessoas, ainda há quem diga que esse bando de coisa velha, essas tradições ultrapassadas, por que você diria que é importante, tu que já trabalhou tantos anos com isso, né, tem uma história já na preservação, por que é importante a gente preservar esse legado, o que ele representa para as próximas gerações? Ciro, está conosco ainda? Deu algum probleminha aqui na transmissão do Ciro? Acho o seguinte, é a questão em primeiro lugar, você, na medida em que você preserva, posso falar? Claro. Ou qualquer coisa aí no som. Eu acho o seguinte, a preservação do patrimônio faz parte da formação da cidadania, faz parte da consciência do cidadão. Eu sou brasileiro. O que é ser brasileiro? O que caracteriza o Brasil? Então, o que culturalmente representa o Brasil? Então, desde que foi criado o ISFAM, em 1936, depois foi feito um decreto em 37, estabelecendo as bases da preservação, foi feito um trabalho no Brasil inteiro para ver se iriam os monumentos, os conjuntos, as obras de arte,
os sítios que fossem significativos, que fossem identificadores da sociedade brasileira. Bem, esse trabalho inicial foi muito voltado para o patrimônio material. E era natural, porque, inclusive, era o que corria um grande risco. Então, é só reparar, por exemplo, que nos primeiros anos, a partir de 38 que começam os tombamentos, ou melhor, a inscrição de bens nos livros do tombo. A partir daí, nos primeiros anos, de 38, 39, 40, a quantidade enorme de bens que foram sendo tombados, ou melhor, inscritos no livro do tombo, muito grande. Eles não seguiam todo o processo que se faz hoje, de pesquisa, de cadastramento, um trabalho que leva alguns anos até se concluir pelo tombamento. Então, havia... E tinha sentido essa... Eu vou dar, por exemplo, um exemplo. Quando como é que foi feita essa relação de bens? Foi feita da seguinte maneira: Rodrigo, que era um homem muito culto e tinha relações com várias pessoas da área cultural do Brasil inteiro, ele foi selecionando, escolhendo emprestado uma pessoa que fosse essa pessoa para indicar, para listar os bens que deveriam ser tombados. Temos que levar em conta que não havia avião. A correspondência era por carta e telegrama, levava muito tempo. Todo um processo muito mais difícil. Então, a maneira que ele encontrou, que o Rodrigo encontrou, foi essa. Então, por exemplo, Santa Catarina. Então, tinha um historiador, Oswaldo Cabral, ele convidou Oswaldo Cabral a listar os bens que deviam ser importantes. No Paraná, foi o professor Davi Carneiro. Em Pernambuco, foi Gilberto Freire, escritor. Por aí vai. Cada estado, uma pessoa reconhecida, respeitada na área cultural, listou. Por exemplo, Cabral listou, nesse momento, as fortificações. Todas elas, com exceção da nossa navegantes, as da Bahia Norte foram tombadas, quer dizer, foram inscritas na Livro em 1938, quer dizer, dentro dessa primeira leva. Não havia outra maneira de fazer. Eu acho que o Rodrigo agiu com muito tino, politicamente, era a única maneira que ele tinha de fazer. Bem, o exemplo que eu dou dessa pressa é o caso, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro. Havia ideia, era muito importante, tombar, por exemplo, um centro histórico de Angra dos Reis, que era um centro muito bem conservado até então, com construções muito bonitas, formava um conjunto maravilhoso. Bem, quando a prefeitura de Angra dos Reis soube que ia ser feito esse tombamento, ela correu a fazer uma série de obras que ela pretendia e demolições. Tanto que o SFAM não fez esse tombamento no centro histórico de Angra dos Reis, porque houve uma corrida para evitar isso. Fez em Paraty, mas Paraty era muito mais isolada, Paraty não era o que é hoje, procurada, nem nada, e Paraty, isolada, continuou, não alterou. Se nós pensarmos também, qual era a reação? Não pensem, por exemplo, me desculpem os ouropretanos, mas pelo que eu sei, o povo de Ouro Preto pensa que ficou aplaudindo a ideia de tombar a cidade. Não havia esse espelho. Então, tinha que ser feito o tombamento, de qualquer maneira, e depois, pouco a pouco, as pessoas foram entendendo aquilo, compreendendo e, vamos dizer assim, passando a apoiar.
Então, essa primeira fase foi muito importante. Foi uma fase chamada também a fase heróica da instituição, e que Rodrigo comandou até ele se aposentar, se não me falha a memória, em 67, 30 anos depois do decreto-lei, e trouxe o Renato Soeiro, que era também uma pessoa extraordinária, o arquiteto, porque o Rodrigo era formado em Direito, mas era um escritor, um homem de letras. E Soeiro era um arquiteto. Bem, então, só há 20 anos atrás, por exemplo, é que se fez uma lei específica para o patrimônio imaterial. Realmente, embora quando foi organizada o SFAM, através do trabalho de Mário de Andrade, junto com o Rodrigo. O Mário foi quem, vamos dizer assim, conceituou o que seria patrimônio. Ele dava muita importância igual, tanto o patrimônio material como o imaterial. Mas houve, como eu disse há pouco, houve uma pressa com relação ao material, porque esse corria realmente muito risco. Tanto que só muitos anos depois fez-se aí uma legislação específica para o registro dos bens imateriais. Ciro, Sim. Nessa época também foi uma tentativa de Getúlio Vargas de imbuir do caráter do orgulho nacional, né? Foi uma nacionalização, no sentido de brasilidade. Acho que o Rodrigo entra nesse bojo também. E é curioso também citar que o termo tombamento, não lembro mais, é só no Brasil que se utiliza, tem outro país que usa também, mas a maioria dos países não usam esse termo tombamento, eles usam, os bens são listados, são inventariados, são protegidos. O Brasil usa esse termo curioso, né, porque ele tem essa duplicidade aí de entendimentos, que um é tombar, inscrever no livro dos tombos, né, trazido lá os livros do tombo português, e tombar e ir ao chão, né? Então, essa ambiguidade, ela chega a ser curiosa na nossa área, né? Mas acho que, se não tiveres mais nada a acrescentar, acho que responder sim, essa questão. Em Portugal é registro. Né? Portugal usa a palavra registrar. Então. Só mesmo aqui no Brasil é que se adotou esse termo, que sempre deu uma série de problemas, muitas vezes, que a pessoa entende, mas você vai tombar, vai derrubar? Não, meu amigo, é o contrário. Exato, é curioso, né, usar esse termo, enfim. Gente, lembrando que vocês podem colocar perguntas aqui para o Ciro, quem estiver nos assistindo, que a gente vai tentar responder as que forem possíveis aqui no nosso tempo de 1 hora. Bom, Ciro, continuando. Você conhece muito bem o patrimônio catarinense também, porque já trabalhou aqui conosco muitos anos nessa coordenação regional, né? Trabalhou, inclusive, na restauração das nossas fortificações no início, né? Lá quando estavam num estado muito pior, né? Estavam praticamente arruinadas. Participou da limpeza junto com outros aqui, com Armando Gonzaga, com La Pastina, com Dalmo Vieira Filho. Enfim, conhece bem o patrimônio catarinense. O que você tem para compartilhar com a gente, assim, em relação a esse nosso patrimônio catarinense? Quais que você entende como os nossos maiores patrimônios? Porque Santa Catarina é sempre visto como um estado da imigração, sempre tido como um estado que tem patrimônio mais voltado para o patrimônio do imigrante. Então, queria ver o que você entende como os nossos maiores patrimônios catarinenses, e se você tem sugestões de como avançar em relação à preservação e conservação desses patrimônios. Até porque tu já escreveu um livro muito bom, que se chama, intitulado A Casa Vazia, a Ruína Anuncia, e você trata especificamente dessa questão da conservação, da preservação e do uso, e o que isso implica no arruinamento ou não de um imóvel tombado. Queria que você falasse um pouquinho mais para a gente.
Bem, de fato, eu trabalhei em Santa Catarina. Eu cheguei a Santa Catarina para trabalhar em 1968, com o Luiz Saia. Luiz Saia era o diretor do Patrimônio Sul. Ele era em São Paulo. Ele saiu de São Paulo, passou por Curitiba, e eu fui com ele para Florianópolis. E ele me disse, olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é esse forte embaixo da ponte, que era o Forte Santana. O Forte Santana ele estava totalmente invadido por uma série de famílias e semi-arruinado. Ele não tinha mais cobertura, não tinha mais telhado. Então, foi o primeiro trabalho que eu fiz em Florianópolis, que levou mais ou menos um ano. E depois que nós terminamos o trabalho, ele foi assumido pela Polícia Militar, que montou um museu. Em 1970, o Luiz Saia disse, Ciro, eu queria que você fizesse um levantamento do Teatro Mirim, já que você tem alunos lá no Paraná, você tem e você, a sua disciplina é arquitetura no Brasil, eu sei que você faz levantamentos como trabalho escolar, eu queria que você trouxesse seus alunos. Aí eu trouxe para Floripa um grupo de alunos que, por coincidência, eram 18 do Forte. Então, esses 18, nós viemos e acampou-se na Fortaleza para fazer o levantamento. Mas antes disso, a época que estávamos já trabalhando com Santana, o Luiz Saia conheceu Armando Gonzaga e viu que Armando passou a ser o nosso grande colaborador. Quando Saia disse assim, foi com ele, na lancha de Armando, fomos visitar em Alto Mirim, estava coberta de mato. O Armando disse, não, eu vou conseguir que presidiários venham aqui e eles fazem a limpeza para poder fazer o levantamento. Então, em 70, eu fui com os 18 alunos e passamos uns dias lá e fizemos um levantamento no quartel, na casa do comandante, na casa da pólvora e do pórtico de entrada. Cada grupo de 5 alunos, 4 alunos, fazia uma parte. Então, esse levantamento foi entregue a São Paulo, cópia dele, e nesse mesmo ano, o IFAM contratou a minha firma para começar a trabalhar. Eu trabalhei 10 anos em Alto Mirim. É muito tempo, né, Ciro? Restauramos. Porque foi um trabalho lento. Nós restauramos primeiro a casa do comandante, a casa da pólvora, e depois, quase a totalidade, o quartel da tropa. Não acabamos o quartel porque os recursos estavam parando, mas deixamos o quartel coberto, todo fechado, com esquadrias, com soalho. Só não fizemos o que deveria ser feito, não foi feito ainda, as divisões internas, porque ele era um quartel. Então, o andar superior era dividido, se não me falha a memória, em 12 espaços. Os das extremidades, que eram para os oficiais, depois 10 espaços para
os soldados. Bem, essas divisões internas não foram feitas, não houve tempo. Nessa experiência da Enhato Mirim é que eu participaram 2 alunos depois que se tornaram companheiros de trabalho durante muito tempo. O Lapastina, conhecido como Paper, que era meu braço direito, toda a parte de a sensibilidade e a preocupação dele em pesquisar ajudou muito. Era meu braço direito, principalmente na parte técnica do restauro. E o Dalmo, que trabalhou também um pouco em Anhanto Mirim. Trabalhou também comigo um arquiteto, quer dizer, na época estudante, Kei Maguire Júnior. Em 70, fez toda a documentação fotográfica do levantamento. Ele é um excelente fotógrafo. Hoje é arquiteto. Naquela época ele era estudante e fotógrafo. Então, essa experiência foi muito boa pelo convívio com o Armando. Nesse período, fizemos trabalho em São José da Ponta Grossa, e São José eu restaurei a capela e a entrada. Não cheguei a trabalhar no quartel. Isso foi feito depois por outras pessoas. E trabalhei também na casa Vitor Meirelles, que até tem um fato muito interessante. Em 1968, quando eu fui com o Luiz Saia, primeira vez em Florianópolis, o Luiz, eu preciso conversar com o prefeito, porque o prefeito está querendo demolir uma parte da casa Vitor Meirelles. Porque a casa fazia um dente. A casa faz um dente. Ela avança sobre a rua, sobre a calçada. Então, nós fomos lá, eu e o Luiz Saia. O prefeito disse, eu tenho que cortar aquilo, a rua chega à calçada e esbarra naquele dente, aquela parte avançada. Aí ele diz assim, prefeito, me diga uma coisa, quem nasceu primeiro, a casa ou a rua? Aí o prefeito ficou sem jeito, concordou que a rua era um agenciamento posterior, a casa já existia. E pronto, morreu o assunto. E anos depois, não sei se 74, 75, eu trabalhei na casa. Foi um trabalho muito interessante na casa antes. Demolimos, não essa parte que o prefeito me demoliu, demolimos o puxado que tinha na ladeira e também eu propus, e foi feito por um artista de Curitiba, ele pegou a empena da casa ao lado, que forma uma espécie assim, de painel atrás da casa, e ele reproduziu ali a primeira missa do Brasil. Não existe mais isso, acabou essa pintura foi se desgastando e hoje não tem mais. Mas ficou muito interessante, que chamava a atenção que ali era a casa que tinha nascido aquele grande pintor. Bem, você falou do patrimônio catarinense. Eu não conheço. Os grandes patrimônios catarinenses. O que você considera os maiores patrimônios catarinenses? As fortalezas são. Quais são os maiores patrimônios catarinenses no teu ponto de vista? São as fortalezas? Patrimônio catarinense, eu acho que eu não faria essas comparações. Sabe? Eu acho que, por exemplo, a ponte identificadora da paisagem de Floripa é um patrimônio importantíssimo. Que já quiseram tombar muitas vezes, né? A construção de Blumenau, Indaial, enfim, essas outras de imigração, fundamental. Esses últimos tombamentos feitos pelo Santa Catarina, fundamentais.
Mas não se pensava nisso no final da década de 30 e nos anos 40, por quem construiu o patrimônio. Estava muito preocupado, estava se preocupado com as coisas mais recuadas no tempo. Embora, se não me falha a memória, o tombamento do cemitério de Joinville deve ter se dado na década de 40 e 50. Mas fora o cemitério de Joinville, o resto, o patrimônio representativo da imigração só veio a ser protegido muitos anos depois. E Santa Catarina como você falou muito bem, essa pluralidade étnica é uma das riquezas dela. Quer dizer, você ter protegido, como vocês têm aquela igreja Santo Stanislau da colonização polonesa, vocês têm coisas protegidas do patrimônio da imigração alemã, não sei se tem, mas deve ter também da italiana. Quer dizer, essas três correntes migratórias ser protegidas, fundamental. Agora, é claro que é difícil, porque não basta tombar, você tem que conservar. Quando você citou o meu livro, é que eu, quando eu pedi licença, eu passei a trabalhar no IPHAN. Né? Eu vim para o Rio de Janeiro em 83, passei a trabalhar no IPHAN, depois de 20 anos no Paraná, fui trabalhar no Rio. Então, o que acontecia? Você tinha um patrimônio já engrandecido, mas com um pessoal para proteger, para conservar, exigindo cada vez mais gente. Eu, quando vim para o IPHAN Rio, eu ainda vivi uma fase, o IPHAN vivia uma fase, que era uma fase, podíamos dizer, extremamente feliz, no que se refere à restauração. Por quê? Porque o IPHAN executava obras. Ele contratava, e quando contratava empresa, como contratava a minha, era por administração, não era por empreitada. Isso que se faz hoje é um absurdo. Quando você enfrenta a restauração no edifício, quando começa, aquilo é uma caixa preta. Não tem como você prever o que você vai fazer. E diversas obras que eu fiz foram sempre surpresas que eu tinha que mudar o curso do trabalho. Por exemplo, em Santana, em Floripa, eu já tinha encomendado o piso de tijolo retangular, que eu tinha encontrado. Não, a parte toda está muito ruim, vamos substituir essa parte por esse tijolo. Mexendo ali, de repente eu vejo que embaixo dele tinha um outro tijolo, um tijolo quadrado, mais antigo. Eu tive que cortar o meu pedido e encomendar o tijolo quadrado. E é sempre assim. Por exemplo, Santana também, de como é que eu vou preencher essas portas e janelas? Ela não tinha mais nenhuma porta e nenhuma janela. Um dia eu estou caminhando ali perto e vejo um quintal em volta de Santana, uma série de casebres, e com quintais, com cercas, e fechando um pedaço da cerca, tinha uma folha de janela. Que eu peguei essa folha, disse, essa folha de janela deve ser do Santana, e era. Passou a ser o modelo. Isso você não prevê antes. Então, a restauração não pode ser como é hoje, e o IPHAN faz isso porque o IPHAN é obrigado a isso. Exigem que o IPHAN faça dessa maneira, e é um absurdo, por empreitada.
tem que ser por administração. Não se sabe o que vai acontecer numa obra. É imprevisível. A gente fica fazendo 1000 aditivos daí, né? Para tentar contornar esse tipo de situação. Agora, Ciro, você vê... sim, pode falar. Tem algumas perguntas que estão relacionadas aqui ao que tu estás falando. Eu queria colocar, para já aproveitar e responder para as pessoas. Por exemplo, a Lena Peixe, boa noite, Lena. Ela perguntou quem reproduziu a primeira missa na Empena, que tu tinha acabado de falar. Tu acabou de comentar ali sobre a reprodução. Tu poderia responder? Estou tentando me lembrar. Não me ocorre. Era um artista foi meu aluno, ele formou-se em arquitetura, mas era artista plástico. Então, tem que fazer uma investigação, então, Lena. Teria que fazer. Você pode, talvez... está aqui cumprimentando a gente também pelo evento. Não me lembro. Eu acho que era... Mas não tenho certeza se era o Ivens, que faleceu há pouco tempo. Não sei dizer se era o Ivens. Eu acho que não era o Ivens, não. Não me lembro, não. Não me lembro. Vamos ter que pesquisar. O João Gama está perguntando também como as prefeituras podem garantir que os proprietários zelem por suas edificações após serem tombadas, ao invés de ruir com o tempo, como infelizmente vemos em algumas situações. É uma coisa bem comum, né? As prefeituras, os estados, até mesmo o IFAM, muitas vezes faz o tomamento bem e acaba que essas edificações, elas não mantêm o mesmo estado de conservação com o tempo. O que seria de consideração, Ciro? Ô, João, quando o proprietário de um bem tombado, ele é responsável pela conservação. Se ele deixa esse bem se arruinar, ele é processado. O IFAM tem vários processos contra proprietários que deixaram de manter o edifício. Mas a sua pergunta é muito boa, porque realmente a questão da restauração não é a questão principal. O principal é a conservação e a manutenção. E conservação e manutenção subentende um uso. Por exemplo, qual é um dos problemas que Santa Catarina enfrenta com as fortalezas? É que elas não têm uso. As duas fortalezas, que são ilhas, elas estão sem uso. E você não mantém adequadamente. Mesmo que você ponha, como tem a Elto Peninho, um zelador morando lá, as construções são enormes, termina não cuidando daquilo adequadamente, não fechando janelas, a janela ficou aberta, entrou água, ou tem goteira. Não... E a manutenção dos bens antigos é uma manutenção custosa, no sentido de que ela exige um trabalho constante. No caso, por exemplo, das fortalezas de Santa Catarina, ainda, inclusive, o fato de estarem em ilhas. Quer dizer, você está cercado pelo ar marinho. Você está cercado, você tem o vento do mar, você tem tempestades. Os telhados, volta e meia, corre a telha, passa entre a água. É uma manutenção difícil e custosa. O problema, então, do uso, da destinação do uso, está no cerne da questão da preservação. Certo. Eu vejo, por exemplo, quando vim morar no Rio, eu fiz um trabalho com a restauração do Paço Imperial, Rio de Janeiro. O IFAM, então, você fica atendendo lá ao arquiteto Glauco Campelo, que é o superintendente,
ele coordena o projeto e você, com o seu conhecimento de restauração, assessora. E nós tivemos desde o início o que vamos fazer deste Paço Imperial. Primeira ideia de museu. Museu de quê? A outra ideia era, que chegou a ser usada durante um certo tempo, a instituição se instalou lá, mas o prédio era muito grande, até surgiu a ideia de um centro cultural, porque o lugar é um lugar de movimento intenso, quer dizer, ele tinha uma vocação para isso, o espaço, tanto que o espaço passou a ter várias edificações com usos culturais. Você tem uma espécie de corredor cultural que vai dali até o Centro Cultural do Banco do Brasil. Sim, Liliane. Ciro, só para complementar ali a questão da pergunta, tu não acha que, além dos proprietários, que tem a questão, sim, que acaba que os proprietários não deixam conservação muitas vezes, porque acham que tem que ganhar algo do poder público, porque esperam algum tipo de assistencialismo nesse sentido, porque tiveram uma restrição em relação ao seu imóvel. E eu vejo que tem os dois lados. Os proprietários que não querem manter o imóvel ou querem receber algum tipo de assistência do poder público para manter o imóvel, quando, na verdade, a responsabilidade, sim, é deles, porque se você tem um imóvel, você tem que conservá-lo. Por outro lado, tem a questão de que a conservação nem sempre, eu digo nem sempre, porque tem muitos patrimônios mais modernos que não demandam um alto custo de manutenção, que isso é uma falácia, na verdade. Não, nem todos os patrimônios tratam de pedra e cal e tem esse ônus tão grande de conservação, mas os que têm esse ônus maior de conservação, como você citou, as fortalezas, por exemplo, que hoje são um grande museu a céu aberto, esse é o uso delas, né? Teríamos que ter um tipo de, alguma espécie de linha de financiamento, sim, para esses bens, ou algum edital, algum programa que auxiliasse. Os municípios, muitas vezes, têm programas de desconto no IPTU pela conservação do imóvel tombado. Mas o governo federal, eu concordo que ele ainda não tem uma linha de financiamento, tem nos estados do Nordeste, mas não tem em todo o país, para promover um financiamento e não uma doação, né? Porque se a pessoa tem um imóvel, ela tem que ter a capacidade de conservar esse imóvel como qualquer outra pessoa. Não tem que esperar que o governo, claro, que conserve esse imóvel. Mas se não concorda que o financiamento seria ter um fundo que financiasse, seria uma solução necessária para os nossos imóveis tombados? Eu concordo com você. Concordo que o financiamento ajudaria muito. Agora, veja bem, não, as dificuldades de conservar não são só do proprietário privado. Verdade. Por exemplo, as universidades não costumam ser boas não precisa ir longe. Tem aqui o exemplo do Poder público, né, em geral. O Museu Nacional. O Museu Nacional acabou e é um acervo espetacular, de maior importância, por negligência, por omissão da universidade. Porque o aviso que corria risco foi dado, inclusive, pelo quadro técnico do IPHAN, que avisou que havia risco. Então, o poder público também tem dificuldades. Agora, o problema é o seguinte, que o que representa o Brasil? Quer dizer, você tem um compromisso, o IPHAN tem um compromisso de pesquisar, identificar e registrar no livro do tombo, ou registrar os bens imateriais, na medida em que aquilo for de importância nacional. Mas, olha, melhorou muito, porque você hoje tem as instituições estaduais e muitos municípios têm instituições também
locais. Então, a preservação hoje, apesar de continuar com grandes dificuldades, ser sempre uma tarefa onerosa, ela se dá melhor, relativamente, do que há 30, 40 anos atrás. Quando, se o poder público não agisse, ninguém agia. A não ser os abnegados, tipo Armando Gonzaga, por exemplo. O forte de Santa Bárbara, aí em Floripa, foi salvo pelo Armando Gonzaga. Porque na urbanização do centro, ele ia ser demolido. O Armando foi e fez um trabalho enorme, ia a Brasília, foi a vários lugares, convencendo a que fosse mudado o plano para o forte não ser demolido. Quer dizer, existe também pessoas que muitas vezes são fundamentais na preservação. Eu acho até, às vezes a gente diz assim, foi o IFAM que fez isso, foi o órgão estadual, e esquece que foram determinadas pessoas. Você tem o Armando Gonzaga, já morreu, Armando Santa Catarina. Você tinha o Sérgio Leone no Paraná, que salvou uma cidade nas 3 gestões como prefeito da cidade. Sofreu ameaça de morte. E a preservação dele levou a cidade a ser tombado como centro histórico. Você tem as fortalezas da Baixada Santista estão sendo preservadas graças a uma pessoa, Elcio Secomandi, que faz um esforço enorme, que divulga, vai às prefeituras. Quer dizer, então, há certas pessoas que são esteios, são figuras assim, olha, personagem importantíssimo nessa. Eu acho que isso sempre vai existir. Agora, você tem dificuldades, até porque você tem uma sociedade que vive uma mentalidade do descarte. Tudo é descartar. E descartar é o contrário de conservar. Uma sociedade que valoriza o descarte, que não se importa em que as coisas sejam mudadas a cada ano, ela tende também a não ver grande importância em preservar. Então, você tem uma cultura do descarte, do abandono, da superação, da novidade, como sendo sempre um ambiente que não é um ambiente propício à preservação. Esse é o problema. O outro problema é da era digital que vivemos. Isto aqui. Você vê na rua as pessoas andando, olhando isso. Não olham em volta. Não olham em volta. Eu acho que se uma pessoa que tivesse dormido 30 anos atrás, e hoje acordasse e visse na rua as pessoas todas com os smartphones, e pensava, olha, como é uma sociedade religiosa, deve ser a Bíblia. Eles estão lendo a Bíblia na rua. Mas é terrível, porque você, em todo lugar, você vê a pessoa olhando o smartphone. A criança olhando o smartphone. Não olha em volta. Nós já tínhamos passado por esse não olhar em volta. Começou a ser uma questão complicada por causa do automóvel. O automóvel, na medida em que a velocidade multiplicou-se com relação ao andar humano, enquanto você andava pela rua, você olhava os prédios, você parava e olhava. Com o automóvel, você não olha mais.
Tanto que gerou, inclusive, uma mudança na propaganda comercial terrível. Cartazes cada vez maiores, encobrindo, por exemplo, principalmente nos sobrados antigos, encobre os detalhes de sacada, encobre os gradis, porque você tem que, o carro, para passar, você tem que ler aquele cartaz. Tanto que medidas, por exemplo, em vários lugares foram feitas de tirar o automóvel, e aqui foi feito em Floripa, muito bem, na Rua Central. Essa é mais fácil a pessoa que passa por aquela rua sentir que aquilo é importante em volta, do que na outra que ela passa de carro. Com certeza. Ciro, nessa tua fala, desse patrimônio volátil, dessa sociedade líquida que a gente vive, né? A gente tem que pensar que a arquitetura ela mudou muito, e tudo é um ciclo, né? Mas se você for pensar hoje, a nova arquitetura, a nossa nova arquitetura contemporânea, ela é muito pior do que a arquitetura anterior. Então, nós hoje pensamos o que vai ser o patrimônio do futuro, se formos pensar em patrimônio arquitetônico, patrimônio material, né? Já tivemos várias discussões dentro do IFAM, o que vai ser patrimônio no futuro, porque os grandes monumentos já estão protegidos. Muitos remanescentes da nossa história já estão protegidos. Representantes de imigração já estão protegidos. O que a gente vai encontrar para deixar de legado, deixar de patrimônio no futuro? Porque a nova arquitetura é uma arquitetura muito insípida, muito incipiente. Eu não consigo acreditar que ela vá se tornar algum tipo de patrimônio no futuro, no jeito que ela está nesse momento. Então, já tivemos várias discussões de que a pegada na Lua vai ser patrimônio, que o lixo atômico vai ser patrimônio. Então, a gente tem várias discussões sobre o que será o novo legado mais para frente, para essas nossas novas gerações. O que vai vir a ser patrimônio? O que vai ser o patrimônio do futuro? Esteve até no Rio um grande seminário sobre o patrimônio do futuro, e a gente discutiu muito isso. O que continuaria sendo patrimônio, ou quais seriam as novas perspectivas de patrimonialização, sendo que a gente já protegeu os maiores monumentos, os traços mais representativos da nossa história, em termos de patrimônio material mesmo, né? Qual é a tua opinião sobre isso? O que vai ser patrimônio no futuro? Ainda mais, assim, em época de Covid agora, né? Isso é uma pergunta muito difícil. Eu não sei. Não falei que ia ser fácil. Mas agora eu vou lembrar uma coisa importante. Você precisa um tempo de existência da edificação para ser reconhecida como patrimônio. Se você imaginar, por exemplo, que a Torre Eiffel, quando foi construída em Paris, todos os grandes escritores, toda a intelectualidade se voltou contra aquela aberração, aquela construção horrorosa de ferro. Tinha que ser demolida. Ela se tornou um símbolo da cidade. Quando foi feito no Rio de Janeiro, o que hoje é o Palácio Gustavo Capema, ele ganhou apelidos, porque ele parecia um navio, por causa das caixas d'água em formas cilíndricas. Olha, um navio. E ele foi feito ao mesmo tempo que o Ministério da Fazenda, que é todo neoclássico. Aquilo que as pessoas achavam bonito. O outro achava estranhíssimo, sem valor. Então, eu acho que sempre você precisa um tempo para julgar. Eu não saberia julgar o que vai ser patrimônio, não. Não sei. Essa é complicada, essa pergunta. Eu vou lembrar do nosso
colega Luiz Magalhães, que fala que a sociedade tem que reconhecer o patrimônio como patrimônio, né? E que a comunidade é a maior guardiã do patrimônio. Então, eu acho que no futuro, quem vai definir o que é patrimônio, quem tem que definir o que é patrimônio vai ser a comunidade, a sociedade. As pessoas é que vão ter que dizer quais são os patrimônios delas, e esse patrimônio pode mudar. Bom, Ciro, a gente tem mais um monte de questionamentos aqui. João Pacheco está falando que o tema do patrimônio cultural nas escolas é muito necessário, que a formação da universidade deixa em plano zero. Concordo plenamente com ele. Eu mesma, na faculdade, tive uma formação muito incipiente no tema do patrimônio. Depois é que eu fui procurar entender mais e me especializar e buscar conhecimento na área. A Elna Trindade está perguntando aqui sobre o novo uso das edificações a serem preservadas, que é uma discussão sempre presente. Se você pode nos dar exemplos de edificações históricas que adotaram com sucesso um uso diferenciado do original. Isso é uma pergunta bem interessante. Muito interessante. Bem, toda pergunta da Elna tinha que ser muito interessante, porque é uma pessoa extraordinária. Elna, é o seguinte, eu acho que há um exemplo na Bahia muito interessante de 2 conventos carmelitas que se tornaram hotéis. O Convento do Carmo de Salvador e o Convento do Carmo de Cachoeira. O convento, e aí entra a questão da vocação. O convento, no fundo, é uma hospedaria. Ele se presta se ele não tem mais a função conventual, se não tem mais os frades, se aquela ordem se extinguiu naquele lugar, uma das possibilidades é o hotel. Eu me lembro quando foi feito a adaptação do Convento do Carmo de Salvador para hotel, e aí o pessoal disse, sim, mas o hotel tem que ter uma piscina. Onde é que vão botar a piscina? Foi feita no claustro, o que é o pátio interno, está lá a piscina. É um sacrifício do prédio? Mas tudo é reversível. Se daqui a alguns anos ele voltar a ser convento e os frades não quiserem mais a piscina, tira a piscina. Então, a vocação de uso dos edifícios, ela é limitada. Quer dizer, você tem um edifício que foi feito, por exemplo, uma igreja, a vocação vai ser sempre o quê? Um espaço de auditório, um espaço para concertos, para palestras, porque ele é uma sala, ele é um auditório, originalmente. Você pode definir o espaço da nave como fica ao público e a capela mor, a vocação de palco. Então, essas vocações, esses usos são interessantes. Por exemplo, o Centro Cultural. O Centro Cultural, aquele de São Paulo, feito pela Lina Bobardi, eu acho que fez, que é o Centro Cultural do... Sesc Pompeia? Sesc Pompeia. Deu muito certo. Eu fui em dia de semana lá, um uso intensíssimo dele. Quer dizer, o que se ia se fazer dali? De repente surgiu, não, aquele lugar precisa, tem gente, vai ter público. É claro, porque não adianta você querer fazer esse centro cultural em qualquer lugar. Ali calhou de ser um lugar com gente que ia usar e um espaço que tinha vocação para essa destinação. No Brasil, talvez a gente tenha um pouquinho de pudores demasiados, né, em relação ao patrimônio, que ele não pode mudar de usos, ou que ele sempre tem que virar um grande museu, um centro cultural, inequivocamente. Isso não é verdade. Negócio, essa vocação. Claro. A gente vê vários exemplos fora do país que não se utiliza assim. Bem colocado, exatamente. Exatamente. Gente, nós estamos chegando aqui, já acabou a nossa hora. Vamos tentar fazer o tempo passa rápido, ainda mais com uma conversa boa dessa, Ciro.
Vou tentar fazer uma última pergunta e colocar umas últimas questões aqui do pessoal que está nos acompanhando, para não ficar tão sem resposta, porque teve bastante pergunta, Ciro. Não sei se está acompanhando aqui no chat, mas teve bastante perguntas e não consigo responder todas, né? Eu acho importante trazer a questão que trouxeram aqui sobre educação patrimonial e sobre começar com as crianças. Tem a Sabrina Riri Castanho, que está falando aqui, que sou professora de arte. Acho de extrema importância falarmos sobre o patrimônio cultural nas escolas, não somente o material, mas mostrando a importância do imaterial também, começando cedo. Sem dúvida, né, Ciro? Acho que o início... mais cedo patrimonial, possível. A gente só conhece, a gente só preserva o que a gente conhece, né? O que a gente começa a amar só aquilo que a gente conhece. Se você não conhece, você não preserva. Você não sabe o que é, se você não entende, se você não sabe ver aquilo, você não vai preservar. Então, a educação patrimonial é chave, é questão básica, fundamental. Nós no IFAM temos que, inclusive, trabalhar mais nisso, na educação patrimonial e nessa parceria com as secretarias de educação, com escolas. É uma questão que até porque tem que os órgãos de preservação precisam avançar. Exatamente. Bom, para encerrar, como está nesse cenário de pandemia, né, acho que é importante sempre deixar aquela questão de que muita coisa mudou agora nesse cenário, que estamos muitos ainda com restrições ficando mais em casa, né, tentando evitar ao máximo essa rotina anterior de ficar sempre na rua, trabalhando mais em casa, enfim. Muita coisa acabou mudando, muitos espaços, aliás, todos os espaços culturais hoje estão fechados. Os cinemas, os teatros, os shows, os nossos museus. Então, muitos dos nossos patrimônios tombados que abrigam esses espaços, eles estão fechados. E isso é um problema, porque eu volto no teu livro, daí casa vazia, ruína anuncia. E o que você acredita que mudou em relação ao patrimônio por conta dessa pandemia e o que pode ser feito para minimizar, ou minimamente para contornar essa situação? Porque eu vejo que a gente tem perdido muito em termos de divulgação da arte, de acesso à cultura, e até de preservação mesmo do nosso patrimônio cultural, que é o nosso tema aqui, porque acaba que é isso, o museu está fechado, a conservação muitas vezes não é feita, a Casa de Cultura está fechada, o teatro está fechado, o cinema está fechado. Então, o que tu teria para dividir com a gente em relação a essa situação que a gente está vivendo? O que a gente poderia fazer? O que você vê como sugestão de contornar essa situação? Agora, eu acho o seguinte, essa fase de isolamento que a gente passou a viver é uma fase também que a gente deu possibilidade de a gente refletir, a gente, inclusive, se relacionar melhor com os filhos, e repensar muita coisa. Eu vejo, por exemplo, a tendência a aumentar o número de trabalhos que a gente faz em casa, não precisa se deslocar mais ao escritório. Eu vejo também uma tendência os centros, na medida em que as pessoas vão deixar de ir ao centro para trabalhar. Você vai ter uma maior ociosidade nos edifícios. E, de repente, você tem a grande chance de voltar a ter nos centros a função habitacional, que foi esvaziada ao longo do século XX. Todo mundo queria mais morar no centro. O centro era o local do trabalho. O local do trabalho de moradia. Os idosos, por exemplo, é o local ideal. Você mora no Rio de Janeiro, por exemplo, no centro, você tem todos os centros culturais, você tem cinema, teatro. Você morar ali é ótimo, morar no centro. Entendeu? Bem, então, eu acho que com esse esvaziamento
de muitos edifícios, que hoje são corporações em que grande parte dos funcionários vão passar a continuar a trabalhar fora, porque, inclusive, é mais econômico para a própria empresa. Essa ociosidade que vai criar é a chance, por exemplo, de incentivar a moradia e adaptar. Quer dizer, pode haver, e eu vejo que, acredito que vai haver, uma mudança da função dos centros das cidades para a moradia. Isso já é um grande avanço, um grande avanço. Tomara, né? Quem sabe a gente consiga repovoar os nossos centros. Ciro, tu tem mais um tempinho para a gente continuar mais um pouquinho aqui, porque tem bastante questionamento. Eu tenho tempo, sim, claro. Então, vamos passar um pouquinho do nosso horário programado aqui. Bom, o João Pacheco, ele sugere que se promova encontros periódicos sobre patrimônio cultural, que é uma boa forma de educação patrimonial. A gente já vem promovendo, né? Esse até é um espaço para isso, mas a gente com certeza vai continuar fazendo isso e, se possível, ampliar. Silvia Puccioni pergunta que gostaria que o Ciro contasse como foi pensada a pintura do quadro da primeira missa na parede do Museu Vitor Meireles. Você sabe contar essa história, Ciro? Não, isso... Deixa eu ver se eu me recordo. O que aconteceu é que, quando a gente resolve o que vamos fazer com essa casa Vitor Meireles? O museu é aquilo que você há pouco falou. Que museu que você não tem acervo? Uma casa de cultura. Mas aí uma das coisas, não vamos pensar na divulgação do Vitor Meireles. E nada como aproveitar o espaço externo, onde todo mundo passa naquela esquina, pintar, copiar a primeira missa ali, em grande tamanho, fez inclusive uma iluminação, então você passava ali à noite e via o quadro Vitor Meireles. Quer dizer, era uma forma de você, do lado de fora do prédio, chamar a atenção para ele. Porque uma das coisas importantes, quando você preserva, por valor histórico, que é o caso, você está dizendo assim, eu vou preservar porque é a casa de Vitor Meireles. Mas quem é Vitor Meireles? Qual a importância dele? Então, isso é uma coisa que tem que ser colocada. Então, a primeira... Aqui, na mente de muita gente, o quadro estava presente. Eu já vi reprodução desse quadro. Nem sabia que esse pintor nasceu aqui. Não tinha ideia. Então, foi uma forma didática que se pensou na época. Eu devo ter conversado isso muito com o Armando, que eu sempre conversava com ele sobre as coisas de Floripa, e conversei com esse artista, que eu não lembro mais o nome, de Curitiba, porque eu sabia que ele fazia murais, ele pintava paredes, ele pintava murais, quer dizer, não era um pintor de telas, ele sabia pintar sobre uma superfície grande. Então, pegou-se a reprodução do quadro, ampliou-se aquilo, foi se ampliando, foi feito todo o traçado com essa ampliação das figuras, e depois o pintor foi reproduzindo os personagens do quadro, os índios, os padres, os portugueses, da primeira missa. Joia, Ciro. A Thaís Gomes pergunta aqui ao que se atribui o descaso com o patrimônio da região sul de Santa Catarina. Sombrio, Turvo, Meleiro, Criciúma, Araranguá. Somente a partir de Laguna se percebe que houve preocupação com o patrimônio edificado. Vou fazer uma ressalva que não é só a partir de Laguna, porque Uruçanga tem um tombamento do centro histórico. Eu não tenho condição de responder essa pergunta, porque eu não conheço. Eu nunca morei, nem morei em Santa Catarina. Quer dizer, eu conheço Santa Catarina de trabalhos que eu fazia lá. Eu não conheço Santa Catarina inteira.
Não conheço, eu conheço a Laguna, mas esse descaso que a Thaís está falando, porque eu não sei. Agora, eu Eu acho o acho que... seguinte. Sim. Não pode falar, Não, Ciro, depois eu falo. não, eu tenho a impressão que acredito que o fã de Santa Catarina, a Liliane pode explicar isso melhor, tenha um plano de preservação, mas as coisas não são feitas de uma hora para outra. Quer dizer, esse palmilhar o Estado e vendo o que é importante, é uma tarefa difícil, até para ver como é que vai preservar aquilo. Antes de você fazer o tombamento, há todo um trabalho de pesquisa, identificação, mas acho que a Liliane responde melhor essa pergunta do que eu não tenho condições. Vou responder rapidinho aqui, então. Na verdade, eu acho que é o que acontece com todos os municípios, patrimônios de municípios menores. O IPHAN, né, Poder Público Federal, acaba não tendo condições de promover preservação de bens que estão naqueles municípios, porque muitas vezes não tem uma representatividade em âmbito federal, mas sim em âmbito local, em âmbito estadual, em âmbito municipal. E acaba que muitos municípios, ou às vezes até o próprio Estado, não atua nessa preservação desses patrimônios que seriam patrimônios municipais ou estaduais. O IPHAN até tem alguns bens tombados no sul do estado, ali mesmo, bem perto de Criciúma, e em Uruçanga, enfim. Temos alguns bens tombados, mas são pouquíssimos. São bens isolados, são bens da imigração. E na minha percepção, falta aquela tríade, falta parceria na tríade de todas as esferas, né? Que é o estadual, o municipal e o federal trabalhando juntos, né? Cada um preservando na sua esfera de competência. Pois muitos desses municípios não têm, muitas vezes, nem órgão de preservação municipal. Bom, tem mais uma questão aqui lá na frente, que o João Pacheco tinha colocado sobre as armações baleeiras. Se existe algum ato de preservação em relação às armações baleeiras que existiram no Brasil entre o século XVII e o século XIX. Tu que já estás há muito tempo. Não tem conhecimento, Ciro, sobre isso. Não tenho. Específico sobre as armações baleeiras, eu também não tenho conhecimento de uma preservação, mas só consigo ver isso se for em várias armações em conjunto, porque uma armação sozinha eu acho mais complicado a gente pensar numa preservação dela isoladamente. O que você acha disso? Eu não sei dizer. Não tem conhecimento sobre as armações? Eu não conheço o assunto, eu não conheço o assunto. Ah, entendi. Bom, João, então a gente vai ter que deixar as perguntas para outro dia. Eu não tenho notícia, inclusive, é capaz de haver até trabalho sobre isso. Veja bem, João, existe um número grande de processos de tombamento. Quer dizer, você tem uma fila, digamos assim, de bens que estão podem vir a ser tombados. O tombamento hoje é um processo. Quer dizer, é possível que haja um estudo sobre as armações, é possível que haja, inclusive, já uma escolha de quais devem ser preservadas ou tombadas. Isso pode ser, porque é grande o número de estudos e de propostas de tombamento. Grande. Bom, aqui tem a Sabrina ele de novo perguntando se a construção naval artesanal seria patrimônio material ou imaterial. O Estado a reconheceu como capital, Balneário Barra do Sul, o Estado a reconheceu como capital catarinense da construção naval artesanal. Seria patrimônio material ou imaterial? As duas coisas, imaterial. Né? O processo de construção, a técnica da construção naval artesanal, quer dizer, a maneira de fazer
fazer canoas, etc. Este conhecimento é um patrimônio imaterial. Agora, o resultado disso, a embarcação é que é patrimônio material. Agora, a técnica é imaterial. Exatamente. Bom, vamos para a última pergunta aqui, para não deixar ninguém sem resposta. É da Python de Engenharia. Você estava comentando antes sobre aquela questão dos buracos negros na obra, da caixa preta. Como poderíamos, respeitando as leis de proteção, pensar numa estratégia para que os investimentos sejam maiores e mais justos, para que os empresários se sintam mais atraídos a executar obras de restauração? Difícil, né? Mudar a legislação federal. Porque a lei das licitações. Eu estou acostumado a ver licitações, que eu fico sabendo, aí entram empresas sem conhecimento, mas aí oferecem preços muito baixos, terminam ganhando a licitação. Quer dizer, eu acho que se a licitação tem que ser, porque os procuradores exigem isso, tem que ser por contratação por preço, ao menos que você tenha também junto, seja levado em conta o currículo da empresa, a experiência dela. Porque empresas que nunca trabalharam na área, que de repente estão ali porque vem a possibilidade de ganhar dinheiro, não é o caso. Porque é um trabalho especializado, não é um trabalho comum. Você veja, por exemplo, você tem arquitetos restauradores, você tem em Santa Catarina, tem no Paraná, tem no Rio de Janeiro. Quando você procura, por exemplo, agora eu preciso de um engenheiro que também trabalhe com a restauração estrutural, você não tem. Porque os engenheiros não se interessam por essa área, até porque nos cursos de engenharia eles não estudaram as técnicas antigas, ao contrário do arquiteto, que já na escola ele tem história da arte, tem arquitetura no Brasil, ele fica diante dos edifícios antigos, ele ouve falar de alvenaria de pedra, de taipa de pilão, de adobe. Chega o engenheiro, o aluno entra para a escola de engenharia, só fica aprendendo a falar de aço e concreto. Então, é um assunto completamente desinteressado para ele. É muito ruim isso. Então, acho que a coisa são vários problemas a serem resolvidos. Nós tínhamos que aumentar, por exemplo, o quadro de engenheiros interessados nisso. Teria que mudar a formação do engenheiro, fazê-lo sensibilizar por isso. E, segundo, você tinha que mudar também a forma de contratar obras. Você tinha que levar em conta, não é só o preço, não é o preço mais baixo, isso não é um critério. Com certeza. Já que não se pode fazer por administração, que seria o correto, já que tem por empreitada, que essa empreitada não leve a empresas completamente despreparadas para o caso. Nós temos que evoluir ainda na lei das licitações, né, Ciro? Ciro, eu queria te agradecer muito aqui a oportunidade de estar com a gente. A gente vai encerrar, porque já estamos a 1h20 ao vivo aqui, a gente passou 20 minutos do que eu combinei contigo antes. Então, a gente conseguiu responder todos os questionamentos que tinham aqui, espero que não tenham esquecido de nada, de ninguém. Queria lembrar o pessoal que está nos assistindo sobre o concurso da memória fotográfica que o IFAM Santa Catarina está promovendo. Entrem no Facebook da página do IFAM Santa Catarina, façam sua inscrição, coloquem as suas fotos, a gente vai ter uma semana aí para receber as fotografias e, posteriormente, vamos divulgar por número de curtidas as imagens que vão receber a premiação. Acompanhem também a nossa websérie essa semana. Queria
novamente agradecer para esse mestre, para mim tu és um mestre, Ciro, o teu conhecimento, que bom que podes divulgar e estar aqui com a gente, fazendo essa conversa e dividindo um pouquinho daquilo que você tem, de tão grande conhecimento que você tem. Então, a gente só te agradece, espera que a gente possa fazer mais vezes essas conversas contigo. Se tu quiser falar algumas palavras antes da gente encerrar, depois a gente finaliza. E agradeço a todo o público que está aqui conosco também. Olha, Liliane, eu queria agradecer a você o convite. Para mim, em primeiro lugar, foi um prazer enorme. Quer dizer, é uma satisfação conversar com você e com as pessoas que estão assistindo, falar sobre essa questão do patrimônio, que é um assunto que eu lido há 60 anos. Você não era nascida, grande parte do público que está me ouvindo não era nascido, e eu já comecei a me envolver com essa história. Então, falar sobre isso sempre para mim é um prazer. Agora, sempre a gente é pouco tempo, né? Porque você teria outras coisas, né? Mas eu, por exemplo, gostaria muito de me deter mais, né, em certos trabalhos feitos, mas não é o caso, não é o momento. Muito obrigado. Outra hora, gente. E agradeço também ao pessoal que me mandou mensagens. Fico muito contente. Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada, Ciro. Obrigada por todos que ficaram aqui despendendo seu tempo e estando aqui conosco. Até a próxima oportunidade. Boa noite. Boa noite.